Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias pelo canal IBE Fortaleza. Nós queremos te desejar um ótimo dia, uma ótima reflexão. Queremos agradecer pelo seu carinho, a forma como você generosamente tem nos acompanhado, nos abençoado e desejando que essa reflexão possa trazer respostas, encorajamento acima de tudo e que Deus te conduza por caminhos de segurança e que você possa vencer todo medo, toda incerteza, toda dúvida que porventura possa te amedrontar, te afligir nesse momento, esteja te afligindo por qualquer que seja a circunstância adversa. É interessante como a palavra de Deus ela se renova e um texto que até já preguei em algum áudio bem no passado, mas que hoje ele trouxe uma nova dinâmica para mim e eu vou já explicar por quê. A reflexão hoje está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A palavra que me chamou a atenção nesse texto hoje, um texto tão conhecido e que eu já devo ter pregado nele algumas vezes durante todo o meu ministério pastoral, tantas vezes, porque é um texto realmente desafiador e ao mesmo tempo encorajador. Pedro, ele tem muito a nos ensinar hoje, porque entre a sua fé e a sua dúvida, entre a sua coragem e o seu medo, ele vem nos ensinar que a gente tem que enfrentar, sair do barco, sair da nossa segurança e também enfrentar a circunstância, mesmo que em algum momento nós tenhamos dúvida e com certeza vamos afundar até que Jesus venha nos levantar, nos sustentar, nos ajudar. Mas a palavra que hoje salta aos meus olhos e que me desafia como filha de Deus, como pastora, como mãe, como avó, como cidadã, todos esses papéis que eu desenvolvo, é quando os discípulos estão já dentro do barco, versículo 24, estava a considerável distância, e eles estavam ali amedrontados porque o barco estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Olha, você imagina que Jesus havia ficado para orar, eles já estavam a considerável distância, alta madrugada. Esse episódio possivelmente aconteceu entre as 3 da manhã e as 6.
Foi nesse período, que é considerado o período mais escuro, e por causa dessa escuridão, um barco fustigado pelos ventos e pelo vento contrário, pelas circunstâncias adversas, eles possivelmente estavam ali em grande terror, grande pavor, orando, clamando, com certeza, esperando que Jesus chegasse, e de repente aparece alguém. E pelo medo, pelo pavor e por tudo que os cercava, o texto diz que quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. A frase que saltou aos meus olhos hoje, que muitas vezes, por causa do medo, por causa do nosso pânico, por causa das nossas dúvidas, e porque certamente nós desenvolvemos tantos medos, apesar que a Bíblia nos diz coragem. A Bíblia cita bom ânimo, coragem, 366 vezes, o que daria um para cada dia e ainda sobraria. E mesmo assim, tantas vezes nós estamos apavorados, amedrontados e amedrontadas em dúvida profunda, porque as adversidades, os ventos contrários que batem contra nós ou contra a nossa família. O barco aqui significando um espaço de segurança, nós assim, olhando à frente, esperando respostas, Jesus chega e nós o confundimos com um fantasma. Por quê? Porque deixamos o medo nos dominar, deixamos o pavor nos dirigir e deixamos a dúvida prevalecer. E hoje a reflexão é para nos lembrar que nós precisamos ter gratidão a Deus, porque apesar de toda dúvida, de todo medo, de todo pavor, de toda ansiedade que tem dominado a nossa vida, Deus não nos desampara. A palavra que Jesus trouxe para Pedro e para os demais discípulos, versículo 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro ainda desafia o Senhor quando ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e o repreendeu, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida vai permanecer conosco. O medo, os pavores, a ansiedade, a desolação, o choro. Não tem como a gente se livrar disso. Isso vai fazer parte da nossa vida. Mas nós precisamos olhar e ver Jesus, que está vindo ao nosso encontro, nos acalmar, nos ajudar e controlar as adversidades, como ele fez quando ele entrou no barco, o vento cessou e tudo se tranquilizou. E também a palavra de ordem hoje é coragem. Tenha um bom ânimo. 366 vezes citadas na Bíblia para nos ajudar a enfrentarmos o que quer que venha pela frente. A palavra de ordem hoje é: o Senhor está conosco. O grande Deus Emanuel permanece conosco todos os dias, e essa é sim o motivo da nossa gratidão. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio então um grande abraço, e o encorajamento é a palavra de ordem. Amém.